Existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Por que você sente necessidade de explicar tudo o que faz? Você explica por que recusou um convite. Explica por que demorou para responder uma mensagem. Explica por que escolheu um caminho diferente. Explica por que terminou um relacionamento. Explica por que disse não. E, muitas vezes, continua explicando mesmo quando ninguém pediu explicação. Parece apenas educação. Parece gentileza. Parece respeito. Mas será que é só isso? Carl Jung acreditava que muitos dos nossos comportamentos não nascem da consciência. Eles nascem de necessidades profundas que nem sempre percebemos. E talvez a necessidade de se explicar o tempo todo não tenha relação com educação. Talvez tenha relação com medo. Medo de ser mal interpretado. Medo de decepcionar. Medo de desagradar. Medo de não ser aceito. Sem perceber, você começa a viver tentando convencer as pessoas de que suas escolhas fazem sentido. Como se precisasse da aprovação delas para acreditar em si mesmo. Mas existe um problema. Quanto mais você tenta justificar quem é, mais entrega aos outros o poder de decidir se você merece ou não ser compreendido. Hoje vamos entender por que isso acontece, como esse comportamento se forma e o que Carl Jung pode nos ensinar sobre liberdade emocional. Por que existe uma enorme diferença entre explicar por escolha e explicar por necessidade? E talvez essa diferença esteja mudando silenciosamente a maneira como você vive. No final deste vídeo, quero compartilhar uma reflexão inspirada em Carl Jung que pode transformar a forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Seja muito bem-vindo à sala de terapia. Eu sou psicóloga, e este é um espaço criado para ajudar você a compreender sua mente através das ideias dos maiores pensadores da psicologia. Aqui falamos sobre autoestima, ansiedade, relacionamentos, comportamento humano e autoconhecimento de forma acessível, profunda e baseada na psicologia. Este canal possui caráter educativo e não substitui acompanhamento psicológico. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite para se inscrever. E, se desejar aprofundar ainda mais esses temas, deixei na descrição uma seleção de livros que podem acompanhar sua jornada de autoconhecimento. Agora, quero convidar você a observar um comportamento que talvez tenha se tornado tão comum que você já nem percebe. Talvez você esteja gastando energia demais tentando explicar sua vida para pessoas que nunca tiveram a intenção de compreendê-la. Quando nascemos, não sentimos necessidade de justificar quem somos. Uma criança pequena não explica por que está triste. Não pede desculpas por existir. Não tenta convencer ninguém de que merece amor. Ela simplesmente existe. Então, em que momento começamos a acreditar que precisamos justificar tudo? Talvez tenha sido muito cedo. Talvez quando você percebeu que era elogiado apenas quando fazia tudo certo. Ou quando aprendeu que dizer não era visto como desobediência. Talvez tenha acontecido quando expressou uma opinião e ouviu que estava errado. Ou quando tomou uma decisão importante e foi criticado por isso. Pouco a pouco, você foi aprendendo uma regra silenciosa. Se eu conseguir explicar bem as minhas escolhas, talvez as pessoas me aceitem. Essa regra parece inofensiva, mas ela muda completamente a forma como nos relacionamos com o mundo. Porque, em vez de simplesmente viver, passamos a administrar constantemente a imagem que os outros fazem de nós. Carl Jung chamou essa imagem de persona. A persona é a máscara que usamos para sermos aceitos pela sociedade. Ela não é necessariamente ruim. Todos nós precisamos dela. No trabalho, na escola, nas relações sociais. O problema começa quando deixamos de usá-la e passamos a viver para protegê-la. Imagine um ator. No palco, ele interpreta um personagem. Mas, quando a peça termina, ele volta a ser ele mesmo. Agora imagine se esse ator esquecesse quem realmente é e continuasse representando o personagem durante toda a vida. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas.
Elas passam tanto tempo tentando parecer corretas, educadas, compreensivas, disponíveis, que deixam de perguntar uma coisa muito importante: o que eu realmente penso? Em vez disso, perguntam: o que esperam que eu diga? Sem perceber, cada explicação exagerada deixa de ser um gesto de comunicação e passa a ser um pedido silencioso de aprovação. Por favor, entenda que eu sou uma boa pessoa. Por favor, não pense mal de mim. Por favor, não me rejeite. Talvez você nunca tenha dito essas frases em voz alta, mas elas podem estar escondidas por trás de muitas justificativas. E existe algo curioso. Quanto mais tentamos controlar a opinião das pessoas, mais dependentes nos tornamos dela. Porque sempre haverá alguém que não entenderá suas escolhas. Sempre haverá alguém que discordará de você. Sempre haverá quem julgue sem conhecer sua história. E nenhuma explicação será suficiente para convencer quem já decidiu não compreender. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem emocionalmente cansadas. Não porque fizeram algo errado, mas porque passaram anos tentando administrar a percepção que os outros tinham delas. E existe uma pergunta que muda tudo. E se você não precisasse convencer ninguém para ter valor? Talvez essa pergunta seja mais difícil do que parece. Porque ela nos leva a descobrir algo ainda mais profundo. Por que a opinião dos outros ganhou tanto poder sobre nós? Existe uma diferença muito importante. Muitas pessoas acreditam que têm medo de ser julgadas. Mas Carl Jung provavelmente faria outra pergunta. Será que o medo é realmente do julgamento? Ou da rejeição que imaginamos vir depois dele? Pense por um instante. Quando você explica demais uma decisão, o que realmente está tentando evitar? Que discordem de você. Ou que deixem de gostar de você. Talvez você diga: só quero que entendam meus motivos. Mas, muitas vezes, existe algo ainda mais profundo acontecendo. Você espera que, depois da explicação, venha a aceitação. Como se dissesse silenciosamente: se eu conseguir explicar direito, talvez você não me abandone. Talvez não fique bravo comigo. Talvez continue gostando de mim. É por isso que tantas pessoas sentem culpa quando dizem não. Não porque fizeram algo errado, mas porque confundem limite com rejeição. Imagine uma árvore. Ela cresce firme porque suas raízes estão profundamente presas ao solo. Agora imagine outra árvore. Suas raízes não estão na terra. Estão penduradas nas opiniões das pessoas. Cada elogio a fortalece. Cada crítica a faz balançar. Cada desaprovação parece arrancar um pedaço dela. Infelizmente, é assim que muitos adultos vivem. Seu valor muda conforme a reação dos outros. Um elogio traz segurança. Uma crítica destrói o dia inteiro. Um silêncio gera ansiedade. Uma expressão diferente já parece sinal de rejeição. Mas será que essas reações realmente dizem quem você é? Ou dizem apenas como a outra pessoa escolheu enxergar você? Carl Jung acreditava que uma das maiores prisões da vida é permitir que nossa identidade seja construída a partir do olhar alheio. Porque o olhar dos outros muda o tempo todo. Hoje alguém admira você. Amanhã essa mesma pessoa pode discordar de uma decisão sua. Se sua paz depende da aprovação constante, ela nunca será realmente sua. Talvez seja por isso que explicar demais seja tão cansativo. Você não está apenas falando. Está tentando controlar uma coisa que nunca poderá controlar: a interpretação das outras pessoas. E aqui existe uma verdade difícil de aceitar. Nem a explicação mais perfeita fará alguém compreender aquilo que não deseja compreender. Existem pessoas que escutam para entender. Mas também existem pessoas que escutam apenas para responder. Ou para julgar. Ou para confirmar a opinião que já tinham antes mesmo de você começar a falar. E isso muda completamente a forma como enxergamos nossas relações. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de argumentos.
Talvez tenha sido acreditar que a aceitação depende deles. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se não precisamos convencer todo mundo, como aprender a viver de forma mais autêntica, sem carregar culpa por isso? Carl Jung acreditava que essa liberdade começa quando deixamos de interpretar a desaprovação como uma prova de que não temos valor. Existe uma crença silenciosa que muitas pessoas carregam durante a vida inteira. Se eu conseguir explicar melhor, as pessoas finalmente vão me entender. Mas, e se isso não for verdade? Pense em quantas vezes você explicou uma decisão. Falou com calma. Escolheu as palavras certas. Mostrou seus motivos. Mesmo assim, a outra pessoa continuou interpretando tudo da maneira que quis. Isso acontece porque compreensão não depende apenas de quem fala. Depende também de quem escuta. E essa é uma verdade difícil de aceitar. Nem todas as pessoas estão preparadas para compreender a sua história. Algumas enxergam você através das próprias feridas. Outras, através das próprias inseguranças. Outras, ainda, através das expectativas que criaram sobre quem você deveria ser. Carl Jung dizia que não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como somos. Isso significa que duas pessoas podem olhar exatamente para a mesma situação e enxergar realidades completamente diferentes. Imagine um espelho. Agora imagine que esse espelho esteja rachado. A imagem refletida ficará distorcida. Mas isso não significa que o rosto diante dele esteja errado. A distorção pertence ao espelho, não à pessoa. Muitas vezes acontece exatamente isso nos relacionamentos. Você tenta explicar quem é, mas a outra pessoa escuta através das próprias experiências. Se já foi traída, pode desconfiar de você sem motivo. Se cresceu sendo muito criticada, pode interpretar um conselho como ataque. Se vive com medo do abandono, pode enxergar rejeição onde existe apenas um limite saudável. Percebe? Nem toda interpretação fala sobre você. Muitas falam sobre quem está olhando. E isso muda tudo. Por que você deixa de carregar a responsabilidade por controlar aquilo que nunca esteve sob seu controle? A forma como os outros interpretam suas escolhas. Talvez você tenha passado anos tentando encontrar as palavras perfeitas. A explicação perfeita. O argumento perfeito. Na esperança de finalmente ser compreendido. Mas existe uma pergunta que Jung provavelmente faria. Por que você precisa tanto ser compreendido por pessoas que talvez nunca tenham feito o esforço para compreender você? Essa pergunta dói. Porque nos obriga a olhar para uma realidade desconfortável. Há pessoas que não querem entender. Querem apenas que você continue correspondendo às expectativas delas. E, quando você muda? Quando amadurece? Quando estabelece limites? Quando começa a dizer não? Elas não reclamam da sua explicação. Elas reclamam porque perderam acesso à versão de você que sempre dizia sim. Talvez seja por isso que tanta gente se sente culpada ao crescer. Porque crescer, muitas vezes, significa decepcionar as expectativas de quem se acostumou com a nossa submissão. E Jung acreditava que esse é um passo inevitável do processo de individuação. Você não consegue descobrir quem realmente é, enquanto vive tentando ser tudo aquilo que os outros esperam. Existe uma frase inspirada no pensamento de Jung que resume bem esse momento. Quem vive tentando explicar a própria verdade acaba esquecendo de vivê-la. Talvez você tenha gastado anos tentando convencer as pessoas de que suas escolhas faziam sentido. Mas a paz não nasce quando todos concordam com você. Ela nasce quando você deixa de depender dessa concordância para continuar caminhando. E existe um comportamento que revela que essa transformação começou. É um comportamento simples, silencioso, mas profundamente libertador. Aprender a dizer não é sem escrever um discurso para justificar esse não. Existe uma cena que acontece todos os dias. Alguém faz um convite. Você não pode ir. Mas, em vez de responder apenas, hoje não consigo,
Você começa a construir um longo discurso. Explica sua rotina, seu cansaço, os compromissos, os horários. Como se um simples não precisasse ser defendido diante de um tribunal. Por quê? Porque, no fundo, existe a sensação de que um limite só será aceito se vier acompanhado de uma boa justificativa. Mas pense por um instante. Se alguém realmente respeita você, será que precisa de uma explicação detalhada para aceitar a sua decisão? Ou basta confiar que você teve seus motivos? Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a maneira como vivemos. Carl Jung acreditava que o processo de amadurecimento psicológico acontece quando deixamos de buscar validação constante e começamos a agir de acordo com aquilo que reconhecemos como verdadeiro dentro de nós. Isso não significa agir com arrogância, nem ignorar os sentimentos das outras pessoas. Significa apenas compreender que respeito não é o mesmo que submissão. Há pessoas que confundem gentileza com disponibilidade permanente. E, quando você começa a estabelecer limites, elas dizem que você mudou. Talvez tenham razão. Você mudou. Mas nem toda mudança representa perda. Algumas representam crescimento. Imagine uma porta. Durante anos ela permaneceu aberta para todos. Qualquer pessoa entrava. Qualquer pedido era atendido. Qualquer expectativa era aceita. Até que, um dia, essa porta ganhou uma fechadura. Não para impedir a entrada de todos, mas para permitir que você escolha quem realmente merece entrar. Colocar uma fechadura não transforma uma casa em uma prisão. Transforma-a em um lugar protegido. Os limites fazem exatamente isso com a nossa vida emocional. Eles não afastam quem nos ama de verdade. Apenas revelam quem só permanecia enquanto tudo acontecia do seu jeito. E talvez seja essa a parte mais difícil. Porque, quando você para de se explicar o tempo todo, algumas pessoas se incomodam. Não porque você se tornou uma pessoa pior, mas porque deixou de facilitar comportamentos que antes aceitava em silêncio. Carl Jung dizia que um dos maiores desafios da vida é suportar a desaprovação sem abandonar a própria verdade. Essa frase nos convida a uma reflexão importante. Talvez maturidade não seja fazer com que todos entendam você. Talvez maturidade seja continuar sendo quem você é, mesmo quando nem todos entendem. Há uma paz muito diferente daquela que nasce da aprovação. É a paz de saber que você agiu de forma coerente com seus valores. E essa paz não depende de aplausos. Ela nasce da consciência tranquila. Quando você começa a experimentar essa liberdade, percebe algo surpreendente. Quanto menos precisa convencer as pessoas, mais leve a sua vida se torna. Mas ainda existe uma pergunta. Se passamos tantos anos vivendo para corresponder às expectativas dos outros, como reencontramos quem realmente somos? Carl Jung acreditava que existe uma jornada que todos nós somos convidados a fazer durante a vida. Uma jornada que não acontece no mundo exterior. Acontece dentro de nós. Ele chamou esse caminho de individuação. Em outras palavras, é o processo de descobrir quem você realmente é. Depois de tantos anos vivendo para atender às expectativas dos outros. E talvez esse seja um dos maiores desafios da vida. Porque, desde muito cedo, aprendemos quem deveríamos ser. O filho perfeito. O profissional perfeito. O parceiro perfeito. A pessoa sempre forte. Sempre disponível. Sempre compreensiva. Sempre agradável. Sem perceber, vamos colecionando versões de nós mesmos. Cada uma criada para agradar alguém. Até que chega um momento em que fazemos uma pergunta silenciosa. Se eu retirar todas essas máscaras, quem sobra? Essa pergunta pode assustar. Porque exige coragem. Coragem para admitir que talvez muitas escolhas da nossa vida não tenham sido feitas por desejo, mas por medo. Medo de decepcionar. Medo de perder pessoas. Medo de ser criticado. Medo de ficar sozinho.
É justamente nesse ponto que Jung nos convida a uma transformação profunda. Ele dizia que ninguém encontra a própria identidade tentando corresponder às expectativas de todos. A verdadeira identidade nasce quando aceitamos que nem todas as pessoas caminharão conosco. E isso não significa fracasso. Significa crescimento. Pense em uma árvore durante o outono. Ela perde folhas. Durante algum tempo parece mais frágil. Quase vazia. Mas ninguém diria que a árvore está morrendo. Ela apenas está deixando ir aquilo que já não faz parte do próximo ciclo. Com as pessoas acontece algo semelhante. À medida que amadurecemos, algumas relações mudam. Algumas expectativas deixam de fazer sentido. Algumas versões antigas de nós mesmos ficam para trás. E isso pode causar desconforto. Porque crescer quase sempre envolve despedidas. Às vezes, não nos despedimos apenas de pessoas. Nos despedimos da necessidade de agradar. Da necessidade de explicar. Da necessidade de convencer. E, pouco a pouco, descobrimos algo libertador. Nossa paz não depende de sermos compreendidos por todos. Depende de estarmos em paz com aquilo que sabemos ser verdadeiro dentro de nós. Existe uma serenidade muito diferente quando você para de gastar energia tentando controlar a opinião das pessoas. Você continua sendo gentil. Continua sendo educado. Continua ouvindo. Mas já não sente necessidade de transformar cada decisão em uma defesa. Você compreende que algumas pessoas vão entender. Outras não. E ambas continuam tendo o direito de pensar como quiserem. Essa é uma das maiores demonstrações de maturidade emocional. Não é vencer discussões. É perceber que nem toda discordância precisa ser resolvida. Nem toda crítica precisa ser respondida. Nem toda opinião merece ocupar espaço dentro da sua mente. Quando isso acontece, você deixa de viver buscando aprovação. E começa, finalmente, a viver buscando coerência. Porque, no fim das contas, a pergunta mais importante nunca foi: será que eles vão me entender? A verdadeira pergunta sempre foi: será que eu estou sendo fiel à pessoa que desejo me tornar? E quando essa resposta passa a ser sim, a necessidade de se explicar começa, pouco a pouco, a desaparecer. Mas ainda existe uma última reflexão. Talvez a mais importante de todas. Porque ela revela que o verdadeiro silêncio não é o de quem desistiu de falar. É o de quem já não precisa provar o próprio valor. Existe um momento na vida em que algo muda silenciosamente. Você continua sendo educado. Continua tratando as pessoas com respeito. Continua disposto a ouvir. Mas deixa de sentir aquela urgência de convencer todo mundo de que está certo. Esse momento não acontece porque você se torna indiferente. Acontece porque você finalmente compreende uma verdade profunda. Seu valor nunca dependeu da aprovação de ninguém. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava explicar suas escolhas para evitar críticas. Que precisava justificar seus limites para não decepcionar. Que precisava defender seus sonhos para ser levado a sério. Mas existe uma armadilha nisso. Quando vivemos tentando provar quem somos, entregamos aos outros o poder de decidir se nossa identidade é válida. E nenhuma vida floresce quando depende constantemente do julgamento alheio. Carl Jung nos lembrava de que o encontro com o verdadeiro eu exige coragem. Coragem para suportar mal-entendidos. Coragem para aceitar que algumas pessoas nunca compreenderão suas escolhas. Coragem para continuar caminhando, mesmo sem aplausos. Essa coragem não nasce da ausência de medo. Ela nasce da presença da autenticidade. Pense em quantas vezes você deixou de fazer algo porque imaginou o que diriam. Quantas oportunidades foram adiadas. Quantas palavras ficaram presas. Quantos sonhos foram escondidos. Não porque eram errados, mas porque você temia a reação das pessoas. Agora imagine como seria viver sem carregar esse peso. Imagine tomar decisões guiadas pelos seus valores. Dizer não quando for necessário. Dizer sim quando isso fizer sentido para você.
E aceitar que nem todos irão concordar. Essa não é uma postura de egoísmo. É uma postura de responsabilidade consigo mesmo. Porque, quando você aprende a respeitar a própria verdade, também passa a respeitar a liberdade dos outros de pensar diferente. Você já não precisa vencer discussões. Já não precisa responder todas as críticas. Já não precisa transformar cada escolha em uma justificativa. Você simplesmente vive. E essa simplicidade é profundamente libertadora. Talvez algumas pessoas se afastem. Talvez outras finalmente se aproximem da sua verdadeira essência. Mas, acima de tudo, você deixa de perder a si mesmo tentando agradar quem nunca estaria satisfeito. Gostaria de terminar com uma reflexão inspirada em Carl Jung. A maturidade não chega quando todos compreendem quem você é. Ela chega quando você já não precisa convencer ninguém para continuar sendo quem é. Se essa mensagem tocou você, faça um pequeno exercício hoje. Antes de explicar uma decisão, um limite ou uma escolha, pergunte a si mesmo: estou falando para compartilhar, ou estou falando porque tenho medo de não ser aceito? Essa resposta pode revelar muito sobre a sua relação consigo mesmo. E talvez seja justamente o primeiro passo para uma vida mais leve, mais autêntica e mais livre. Porque, no fim, a verdadeira paz não nasce quando todos aprovam a sua vida. Ela nasce quando você finalmente aprende a aprová-la. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários: eu não preciso provar quem eu sou. Essa simples frase pode ser o início de uma mudança profunda. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal Sala de Terapia e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos sobre psicologia, autoconhecimento e desenvolvimento emocional. Na descrição, você também encontrará sugestões de livros para aprofundar esses temas e continuar essa jornada de transformação. Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se sempre: entenda sua mente. Transforme sua vida.